Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça e da sua misericórdia. Esta noite era para ter mais gente, né, para ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3 falando o nome dele, ele estará no meio. E através deste aparelho também muitos vão ouvir a palavra do Senhor. Aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus, que nesta noite vai ser transmitido. Eu creio e acredito que não vai ser só os irmãos, que não vai ser só os crentes, mas alguém vai ouvir a palavra do Senhor através deste canal, através dessa palavra que vai ser anunciada nesta noite. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 25. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra das 10 virgens. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor Deus, Ele está aqui conosco na nossa vida. Ele está aqui presente no nosso meio. E Ele sabe a nossa necessidade. Ele conhece os nossos medos. Ele conhece as nossas condições de sobreviver sob a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E cada um de nós, nesta noite, preste atenção nesta palavra e comece a meditar, meus amados. Que essa palavra ela é muito séria. Esta palavra, cada pessoa que ouvisse e meditasse e prestasse atenção, como é importante na nossa vida uma palavra dessa, todo mundo estava pronto para ouvir e começar a se preparar para a vida do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá. E então o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que tomavam as suas lâmpadas e saíram ao encontro-se com o noivo. 5 delas eram prudentes. Louvado seja Deus. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. Louvado seja Deus. As nécias, aos tomarem as suas lâmpadas, não levavam o azeite consigo. E contanto as prudentes, elas davam as lâmpadas. Levava o azeite nas vasilhas. E tendo o noivo, foram todas adornadas de sono. E dormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo. Se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E aí as nécias disseram às prudentes: Dai-nos dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte, e nos vou o encontro entre ao que ouvirdes e comprai. E saíram elas para comprar. Chegando o noivo, os que estavam aparecida entraram com ele para as bodas e fecharam as portas. Mas desde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra a porta, abra a porta. Mas ele respondeu: em verdade, não vos conheço. E as virgens, porque não sabia o dia nem a hora. Louvado seja Deus. Meus amados,
eu acho que tem essa passagem dessas 10 vídeos. É como nós vivemos hoje em dia, nós pregando a palavra do Senhor. Na igreja você sabe que tem os nés e tem os prudentes. Na igreja muitos são prudentes e muitos são nés. Quais são os prudentes? É aqueles que se preparam para a vinda do Senhor. Aleluia. É aquele que ele procura conservar o seu azeite e cada dia aumentar o azeite da sua botija. Cada dia aquele azeite, ele continue aumentando, ele continue fluindo. Sabe por quê, meus amados? Porque a palavra de Deus diz que ele virá um dia chamado hoje. E essas 10 vídeos aqui, que eram 5 nesse, o que quer dizer nesse, meus amados? É aquelas pessoas que não se preparam, é aquelas pessoas que não estão vendo a necessidade de estar na presença do Senhor, é aqueles que estão vendo que o Senhor está voltando, mas eles não estão se preparando, é aqueles que estão confundindo a igreja com o mundo, é aqueles que estão confundindo a igreja, que tanto faz estar na igreja hoje como estar na igreja amanhã, é aqueles que estão preparando o quê para si, não estão se preparando para nada. As nécias são aquelas pessoas que tanto faz hoje estar na igreja como amanhã não está. Louvado seja Deus. Eles não estão imaginando que amanhã é o dia do Senhor vir. E se você não estiver preparado, como é que você vai fazer para você subir? As pessoas hoje, eles não estão querendo mais ter compromisso com o Senhor. Eles estão querendo hoje em dia, é o que? Querer dividir a igreja, querer estar sempre ganhando mais, querendo sempre estar subindo. Louvado seja Deus. Para nós se preparar, meus amados, nós temos que esquecer o eu, nós temos que descer, nós temos que se humilhar, nós temos que estar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele vem buscar a sua igreja. O Senhor vem buscar o seu povo. Mas é a noiva que estiver preparada. É a noiva que está na presença do Senhor. É a noiva que não se importa com o que der e vir Ele, quer saber se Ele está na presença do Senhor. Pode vir dificuldade, pode vir luta, mas Ele está ali na presença do Senhor. A palavra das 10 vídeos é a nossa vida. Como nós devemos agir, como nós devemos fazer para nós se preparar para o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. E você não tem medo de dizer isso, não tenho não, porque o povo não está se lembrando que o Senhor Jesus, Ele está voltando. O Senhor Jesus, Ele vem buscar o seu povo, aquele que estiver preparado, aquele que estiver adorando em verdade. Não é aquele que está somente por multidão, somente para se apresentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus está voltando. Jesus está à porta. E depois que o Senhor Jesus bater na porta e Ele entrar, Ele vai fechar as portas. Ele vai fechar que nem no tempo de Noé, que quando Noé pregava a palavra de Deus, Noé sempre avisava que ia ter um dilúvio, que ia acabar com tudo, e todo mundo chamava Noé de louco. E naquele grande dia, que quando começar a chover, que quando começar a promessa de Deus se cumprir, aquele povo, todos eles morreram. Foram bater a porta, mas já não tinha mais como entrar.
Porque o Senhor Deus, Ele fechou a porta da arca e Ele mesmo selou, não tinha como abrir. A mesma coisa vai ser agora, meus amados. A mesma coisa vai ser agora. Quando Jesus vier, as portas vão se fechar e vão procurar a palavra de Deus, não vão mais encontrar. Louvado seja Deus. As pessoas estão brincando de crente. As pessoas estão brincando com o Senhor Deus. As pessoas estão querendo duvidar do Senhor Deus. Acha que é brinquedo, mas não é brinquedo. A palavra de Deus é séria. Quando aquelas 5 virgens voltou e bateu na porta, Senhor, Senhor, o que é que o Senhor diz? Na verdade, eu não vos conheço. Louvado seja Deus. Vai ser a mesma coisa daquele tempo de Noé. Você pregando a palavra, você pelejando para trazer as almas para a igreja, você pelejando trazer as almas para o Senhor Jesus, e vem um e leva, vem outro e leva, vem outro e tira. Louvado seja Deus. Aí diz assim, não vai para aí não, vai para tal canto. Será que naquele grande dia você vai ter essa escolha? Será que você vai poder chegar e dizer assim, eu quero ir, eu vou, eu é quem vou, eu não vou ficar aqui não. Não vai, meus amados. Naquele grande dia, você vai procurar a salvação. Você vai procurar entrar no reino dos céus e você vai ser de lá, você vai voltar. Você mesmo vai se jogar lá onde é para ir, no lago de fogo, porque não vai dar para você entrar no céu. Da maneira que você está, não dá para entrar no céu. Então prepara-te, igreja. Prepara-te, igreja, e volta aos pés do Senhor, como era para ser. A verdade que é Deus. Prepara-te, igreja. Te arrepende dos pecados. Te arrepende dos teus feitos. Arrepende-te do que tu anda fazendo sem ser a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Ai, pastor, você não tem filho afastado? Eu tenho. E eu estou pregando porque eu sei que eles podem ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, cuida primeiro da tua família, depois tu cuida do resto. Porque se eu não cuidar da minha família, como é que eu vou cuidar da igreja? Como é que eu vou ganhar um para Jesus? Então, irmão, nós temos que pregar para casa, dentro da nossa casa. Nós temos que pregar ali na frente da igreja. Nós temos que pregar na calçada, nós temos que pregar na rua. E quanto tempo? Porque o tempo está se esgotando. O tempo está se esgotando. E começar, irmão, ter medo, temer. Aliás, não é ter medo, é temer. Se você vai ou não. Às vezes eu me pergunto, Senhor, ajuda-me para que eu não fique. Senhor, eu não quero ficar neste mundo de horror, neste mundo de atribulação, neste mundo que vai ter somente gingir de dente, choro, tristeza, porque aquele grande dia é terrível. Louvado seja Deus. E tem muitos que dizem, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas vamos saber se está fazendo a vontade do Senhor. Examina-te. Examina-te primeiro. Aleluia. Para que você não venha ficar nesse mundo temoroso, neste mundo que é cruel, que naquele grande dia você não venha ficar para trás e nem querer a presença do Senhor e não vai conseguir.
Essas 5 virgens nécias, elas não se prepararam. O que elas estavam fazendo? Elas foram ao encontro do noivo, mas elas não se prepararam, elas não levaram azeite. Elas não levaram azeite para o momento certo. Ela está com as lâmpadas acesas, meus amados. Oi, pastor, o que é que nós vamos fazer para nós se preparar? Como é que eu posso encher a minha lâmpada de azeite? Como é que eu posso fazer isso? Para que naquele grande dia o Senhor não venha fechar a porta e dizer que não me conhece. Seja fiel ao Senhor. Esteja sempre na presença do Senhor. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa onde é que você vai lá em frente. O Senhor Jesus é o único que pode nos ajudar. E aquelas nécias, elas foram sem se preparar, meus amados. A vasilha seca, as suas vasilhas secas, não tinha azeite. Para o momento certo, elas estão ali com as lâmpadas acesas. E você precisa estar com as suas lâmpadas cheinha de azeite, para que naquele grande dia a sua lâmpada não venha apagar. Porque se a sua lâmpada apagar, ela não se acenderá mais. Porque você não vai encontrar mais azeite. Você não vai ter condições mais de arranjar azeite. Sabe por quê, meus amados? Porque tudo acaba. Naquele momento ali que o Senhor Jesus diz que eu não vos te conheço, acabou, irmão. Acabou. Se o próprio Deus, ele chegar e lhe rejeitar, acaba. Não tem mais como você voltar atrás, porque o próprio Deus lhe rejeitou. Então, para que o Senhor Deus não te rejeite, você esteja com as suas lâmpadas acesas e esteja com a sua vazia com azeite, que você esteja preparado para aquele grande dia. Louvado seja Deus. Às vezes eu me fico a pensar, a gente tem tanta luta, né, tanto problema. Eu, pelo menos, eu já cheguei até a perguntar a Deus. Na época eu perguntava: Senhor, por que eu nasci? Cheguei a perguntar, né? Eu não conhecia. Senhor, por que eu nasci? Porque a minha vida só é problema, a minha vida é só sofrimento. Eu comecei muito cedo a perder as pessoas que eu mais amava. E eu vi o Senhor de lá para cá só perdendo. Eu não tenho ninguém. Cansei de falar com Deus assim. E aqui e acolá ainda pergunta ao Senhor. Sabe por quê, meus amados? Porque eu só tenho o meu Deus por mim. Eu só tenho o meu Deus que possa fazer de mim o que eu sou hoje. Só o meu Deus é que pode me levantar, me dar palavra e direção para que eu possa ir avante com a palavra dele. Louvado seja Deus. Eu comecei a questionar com o meu Senhor. Eu comecei a questionar assim: Senhor, eu quero ter mais tempo para mim estar na tua obra. Senhor, eu quero uma condição de vida para que eu possa fazer a tua obra. Não é proibido, não, irmã, de questionar com o Senhor, porque eu quero fazer a obra dele. Deus sabe, Deus conhece o meu coração, Ele sabe a minha necessidade de eu fazer a obra dele. E para isso, eu preciso que o Senhor Deus abra uma porta para mim, que eu possa estar na presença dele toda hora e todo momento.
momento fazendo a vontade dele. Eu comecei a questionar com ele desde o começo do ano. E eu acredito que o Senhor vai me dar vitória. Eu acredito que o Senhor Deus ainda vai abrir uma porta que eu possa estar na presença dEle, que eu possa estar evangelizando, que eu possa estar pregando numa praça, numa rua. Ele sabe do desejo do meu coração. É nós se preparar. Depois que eu estiver preparado, o Senhor quiser me levar, eu quero estar preparada, com as minhas vasilhas cheias de azeite. Eu não quero naquele grande dia eu estar com a minha vasilha seca. Eu quero estar cheia até a tampa. Sabe por quê, meus amados? Porque se a minha vasilha estiver cheia, eu tenho certeza que eu estou na presença do Senhor. Eu vou ao encontro do noivo. Eu vou me encontrar com o noivo. Naquele grande dia, no dia das bodas. No dia das bodas. Pastor, qual é esse dia? O dia das bodas, meus amados, é o dia que o Senhor Jesus vem buscar a sua noiva. Quem são as noivas do Senhor? Alguém sabe? Que é as noivas do Senhor, a noiva? A igreja. Ai, pastor, mas eu sou homem. Ai, pastor, eu sou mulher. Mas para Deus não tem isso. A sua igreja é um só. A sua igreja significa um só, um corpo só. É a noiva do Senhor, a igreja. Olha quantas milhões e milhões de igrejas tem no mundo. Quantos milhões de igrejas tem no mundo? Mas se torna um só para o Senhor Deus. E naquele grande dia, Ele vem buscar a noiva que estiver preparada de véu e grinalda. Você já imaginou a igreja toda branquinha? Você olhar, você vê só a igreja tudo branquinho, tudo de branco, a noiva do Senhor, tudo de branco, tudo subindo para o reino do Senhor que Ele vem buscar. Eu vejo pela fé aquela multidão de gente tudo branquinho subindo para o encontro do Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Igreja, prepara-te, porque o Senhor Deus está voltando. Prepara-te, porque o Senhor Deus vem buscar todo o seu povo. Louvado seja Deus. Ninguém queira ficar. Ninguém queira participar das coisas que vai ficar na terra. Porque o bom, com todo o sofrimento que nós passamos aqui na terra, todas as lutas, as dificuldades, todas as afrontas, todos os pavor que a gente passa, mas naquele grande dia nós vamos ter uma grande recompensa que é ao lado do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê vitória para a honra do Senhor Jesus. Terminou? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nesse momento, eu queria que a igreja também se preparasse, que nós fizesse um propósito com Deus, para seja lutas, o problema que vier, mas nós não tema o inimigo, certo? Que nós esteja sempre, mesmo que seja só 2 ou 3, mas que nós enfrente a luta que vier. Glória a Deus. Porque nós devemos estar preparados.
nós devemos estar preparados para aquele grande dia. Noé, ele se preparou, né? Ele se preparou, passou anos e anos cortando aquela madeira, esculpindo, fazendo tudo para que pudesse fazer aquela arca. Para que, meus amados? Que aquela arca pudesse ser a salvação de muitos. Noé fez por si mesmo, não, meu amado. Noé fez porque o próprio Deus falou com ele. O próprio Deus ordenou Noé fazer aquela barca. O próprio Deus disse o jeito que era para ser. O Senhor Deus disse como era que ele era para fazer. Deus disse como era que ele podia construir aquela arca. E Noé construiu aquela arca. Glória a Deus. Noé, somente Noé e sua família, os seus filhos. Nenhum pai de Noé quis nada com Deus. Não é de a gente se admirar hoje em dia que os nossos filhos, ou o nosso pai, ou a nossa mãe não queiram nada com Deus. Não é de admirar, não. Às vezes assim, ó o pastor, mas os filhos dele mesmo não aceitam Jesus. Os filhos dele mesmo não aceitam Jesus. Meus amados, o pai, a mãe não obriga ninguém a ter a salvação. A nossa salvação é individual. E ali naquele momento, Noé, quando ele construiu a arca, que o Senhor ordenou que ele levasse os casais de animais para dentro daquela arca. Para você ver como é o poder de Deus, é tão misterioso. É uma coisa assim tão grande. Como é que só um homem poderia ordenar de cada animal entrar um casal. Ali tinha todo tipo de animais, irmão. Era animais, era pássaros, tudo tinha. Tinha do grande ao menor. Mas o poder de Deus, ele fez com que aqueles animais entrassem da arca. E quando todos os animais entrou dentro daquela arca, que começou a chover, e o Senhor Deus selou aquela porta, não teve mais ninguém que pudesse entrar. Então vai ser o mesmo nosso jeito hoje. Está aqui, ó. Um tempo grande. Você prega, você ora, você canta. Mas as pessoas não querem. Porque tem poucas pessoas. Mas naquele grande dia, se nós ainda estiver aqui, nós vamos ver muita gente querendo entrar pelaquela porta e não vai poder mais. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai cerrar a porta, vai fechar e ninguém vai entrar. E aqueles que entrar não vão mais ouvir a palavra de Deus. Não vai mais encontrar ninguém para que possa explicar a palavra para eles. Porque tem encerrado tudo. A palavra de Deus é maravilha. A palavra de Deus é poder. Você já imaginou você passar 40 dias e 40 noites debaixo de chuva? E somente a barca subir. E nada mais existia em cima da terra. Porque não existia mais. A água já tinha acabado com tudo. Mas por quê? Por causa da teimosia do homem. Por causa da desobediência do homem. O homem, ele é desobediente. O homem, ele não obedece a palavra de Deus como é para ser. Porque nós estamos aqui pregando a palavra. Nós estamos aqui dizendo para o homem, para a mulher, para a criança: arrepende-te do teu pecado. Arrepende enquanto é tempo, enquanto é hora. Porque o tempo está acabando.
É tempo de se libertar. É tempo de cantar louvor a Deus. Enquanto pode. Enquanto pode achar a palavra do Senhor. Mas muitos não querem ouvir. Muitos eram para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas não estão. É que nem o irmão disse, sim, que esta palavra está preparada para quem está aqui ouvindo. Aqueles que não vieram, a palavra não era para eles. Porque quando a palavra é para alguém, alguém vem ouvir a palavra de Deus. Então se prepara, Paulo. Se prepara, Giovana. Prepara seus filhos. Crie ele no temor da palavra. Eles são pequenos. Você pode criar no temor da palavra. Para que no dia que o Senhor vier, você e seu esposo possam ir para o reino de Deus junto com seus filhos e seu esposo. Não tropece. Não olhe para trás. Olhe somente para frente. E aqueles que você puder alcançar com o Evangelho, aquele que você puder alcançar com a palavra de Deus, você faça isso. Não se envergonhe. Não pare, porque o Senhor, Ele está vendo a sua preparação. Enquanto puder levar o Evangelho, você leve. Leve para a sua família. Leve para alguém que esteja perto de você. E diga, irmão, cuida, te alerta, que Jesus está voltando. Jesus te ama, mas precisa tu ter uma decisão na tua vida. Muitos não querem, mas a nossa obrigação é pregar a palavra para aqueles que necessitam ouvir, mesmo que não tenha desejo, mas nós devemos pregar a palavra de Deus, porque o próprio Deus diz assim: se envergonhar de mim, eu me envergonharei de vocês. Glória a Deus. Aqui eu agradeço uma rica oportunidade. Peço oração à igreja, que me ajude em oração, que me ajude a sempre estar levando a palavra do Senhor. É com as orações dos meus irmãos, é com a oração da igreja. Eu sou carente de oração. Eu preciso muito da oração dos irmãos, porque nós, sem oração, nós não somos nada. Sem oração nós não conseguimos nem se levantar, né? Então eu rogo a oração dos irmãos, que Deus e Cristo nos abençoe, nos dê graça e nos dê vitória, e sempre nos ajude nós estar na presença dele. Amém?